Saudades! O documentário da Taylor Swift saiu há mais de um mês, mais ou menos, acho que é um mês e um pouquinho, e hoje eu vim aqui falar pra vocês as minhas impressões sobre ele. Eu fiz uma enquete ali na aba comunidade, aqui mesmo no YouTube, perguntei se vocês ainda queriam a minha opinião, né, em vídeo sobre o documentário. Vocês votaram, mais de 15 mil de vocês votou que sim, que vocês querem, então hoje vim aqui para falar sobre este documentário. Eu quero já fazer um disclaimer no começo do vídeo, porque sim, eu sou fã da Taylor Swift há mais tempo do que eu não sou fã da Taylor Swift. Ou seja, mais de metade da minha vida eu passei sendo fã dela. Então é óbvio que eu tenho uma opinião diferente das pessoas que nem ao menos conhecem ela e conheceram a partir deste documentário, ou então só conhecem, sei lá, de ouvir falar, porque ela é a maior cantora pop atual, né, da década aí, vamos dizer. Eu até hesitei em gravar esse vídeo justamente porque tem muita gente que começa falando: nossa, você é fã, você não tem como você opinar sem ser parcial, totalmente parcial, etc. E assim, gente, eu não sou mais adolescente. Eu entendo que quando a gente é adolescente, a gente não tem muito esse discernimento, e a gente só quer defender o ídolo que a gente ama a todo custo e não ligar muito para os pormenores dessa defesa. Entendo que adolescente não pensa muito nas consequências quanto um adulto, mas assim, gente, eu tenho 26 anos. Então se existe alguma coisa que ela faça que eu discorde, eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso. Pelo amor de Deus, eu já passei dessa fase. Dito isto, então vamos para as minhas impressões. Just gonna go have fun. No one out there that I know of in the audience actively hates me. Not get dead face. Ready to do this? Ready, totally ready. O documentário chamado Miss Americana foi lançado diretamente com a Netflix, então é um original Netflix, dirigido pela Lana Wilson. Então, diferentemente do que está no título do vídeo, não é um documentário da Taylor Swift. É sobre a Taylor Swift, mas eu coloquei da porque assim as pessoas associam mais fácil. O documentário é, na verdade, da Lana, que foi a diretora do longa. E toda a narrativa foca na carreira da Taylor enquanto cantora e principalmente compositora. Embora ela traga alguns vídeos da Taylor antigos mesmo, caseiros, de quando ela começou, de quando tinha 6, 5, 13 anos, que foi quando ela fez a primeira apresentação pública, até mais velha, ele é focado nos últimos 3 anos da vida dela. Então, 2017, 18 e um pouquinho também de 2019. A gente tem um pouco a abordagem do resto dos anos, né? Óbvio, porque é um documentário sobre a carreira dela. Então, como essa carreira começou em 2006, começou mesmo com gravadora, etc., a gente só tem uma pequena noção de como foi aquela época. Óbvio que não tem como ficar se aprofundando em todos os anos, não ficaria um filme de, sei lá, 6, 10 horas, eu assistiria. Mas é óbvio que uma coisa comercial não tem como fazer isso. E eu achei que eles fizeram sim com maestria até a parte de 2019, os anos e como foi chegar até ali, etc. Eu gostei demais da parte que ela começa já lendo o próprio diário de 2003, então é muito interessante ver como a cabeça dela funcionava naquela época e como foi mudando, obviamente, ao longo dos anos. Mas eu vou confessar pra vocês que quando eu vi que focava nesses últimos anos, a partir ali de 2017, até porque a gente já começa, né, com ela recebendo uma ligação, e provavelmente aquela ligação era da Tree, que pra quem não sabe é basicamente a agente da Taylor. Ela ligou pra falar que o Reputation não tinha sido indicado ao Grammy, né? E eu lembro muito do dia que saiu os indicados ao Grammy de 2018, eu falei pros meus amigos que, nossa, a Taylor deveria estar querendo morrer pelo Reputation não ter nenhuma indicação, porque, como eu falei pra vocês, sou fã dela há muito tempo. E por mais que eu não conheça ela, que eu nunca vá saber várias e várias coisas da personalidade dela, porque eu não tenho contato direto com ela, eu sou só uma fã entre as milhões que tem aí. Mas eu sou fã há muitos anos, então a gente já conhece pelo menos um pouquinho de como é o artista, né? Eu tinha muito essa certeza comigo de que ela estaria bem mal, e foi comprovada no documentário. Então já começa ali em 2017, 2018. Quando eu percebi isso, eu fiquei meio... porque eu queria muito ver o ano de 2016 dela. Eu queria muito que tivessem gravado como foi a rotina dela pós-exposição do Kanye West e da Kim Kardashian, né, naquela ligação que, enfim, muitas pessoas conhecem e vocês sabem o que acarretou. Se você já viu o documentário, principalmente, você sabe o que acarretou. E se você não assistiu, não viu, não conhece nada disso, você provavelmente viu só um pouquinho
pouquinho em relação à exposição que a Kim Kardashian tinha feito contra a Taylor Swift em 2016. Eu queria muito que tivesse isso, porque eu queria acompanhar a rotina dela depois da maior enxurrada de ódio que eu já vi um artista recebendo na minha vida. Assim, eu já vi muita coisa nessa vida, né? Sendo fã da Taylor especificamente, em 2012 foi a única vez, assim, que ela recebeu muito ódio, que foi quando ela começou a namorar o Harry Styles e a One Direction tava no topo, então as fãs surtavam e mandavam muito ódio pra ela. Só que assim, é até compreensível, entre aspas, porque eram fãs adolescentes. Então, a gente sabe que adolescente não pensa tanto nas consequências como um adulto pensa. E, obviamente, a gente tem essa noção também quando tá julgando todo esse ódio que ela recebe, por mais errado que seja, e por mais que isso realmente afete ela mesmo assim. Eu lembro só de ter visto isso em 2012, e aí chegou 2016 pra falar. Acha que ela recebeu ódio em 2012? Pois bem, eu acho que não. Em 2016 foi assim a maior mudança dela, da própria carreira dela, até mais do que quando ela foi do country pro pop, em termos pessoais mesmo, porque marcou todo o resto da carreira dela, todo o resto das atitudes da Taylor a partir daquele momento em que ela foi exposta na internet. A Kim Kardashian expôs uma ligação em que ela e o Kanye West estavam conversando, que o Kanye perguntava pra ela sobre ela estar ok com ele citando o nome dela numa música, né, que é Famous, a música. Ela disse que sim, que agradeceu ele ligar antes e tal, bababá, só que ele não tinha dito o básico, assim, da música, que era que ele chamaria ela de puta no meio da letra. E aí a Kim expôs e falou que ela sabia de tudo. A Taylor respondeu falando que em nenhum momento ele deixou claro que ele chamaria ela de puta, etc. Enfim, foi um inferno. Principalmente porque logo que rolou essa exposição, subiram uma hashtag no Twitter, que era hashtag Taylor Swift's Over Party. Eu lembro muito de tudo que aconteceu, porque isso também caiu em mim. Tinha gente que chegava pra mim falando: E aí, você não vai falar nada? A gente vai fazer um vídeo sobre isso? Nossa, você não tem vergonha de apoiar a Taylor? Nossa, você deveria ter vergonha. Isso já caiu assim em mim, que sou tipo uma mera youtuber pequena neste mundo. Imagina pra maior estrela pop da década. Então assim, óbvio que a gente sabia que isso chegaria nela de uma forma muito avassaladora e assustadora, e que mudaria muita coisa. Mas, como eu falei pra vocês, em 2012 eu vi vários adolescentes, e adolescente não pensa muito quando despeja ódio, etc. Às vezes nem sabe que tá despejando ódio mesmo, acha que tá sendo engraçadinho. Mas, em 2016 eu vi adulto formado, tá, gente, fazendo thread no Twitter explicando por que a Taylor era uma péssima cantora, uma péssima compositora. Risos. E ela não merecia o sucesso que ela tem, etc. Obviamente, aproveitando essa hashtag do Taylor Swift's Over Party, que ficou 24 horas, mais de 24 horas, os mais comentados do mundo. E como ela fala no documentário, vocês têm ideia de quantas pessoas têm que estar tweetando que te odeiam pra essa hashtag permanecer lá em primeiro? E eu sei, porque eu me lembro. Eu sei que a maioria dos tweets era odiosos, assim, num nível que me marcou muito. E eu digo que me marcou porque eu tive noção de como tem uma parcela de pessoas que fica esperando ansiosamente, não só um tropeço, porque isso nem foi de fato um tropeço, mas esperando, sei lá, qualquer tipo de fofoca ou boato sobre uma pessoa que eles não gostam, e às vezes não gostam por coisas mínimas, e aí eles usam esse tipo de coisa, esse tipo de boato, às vezes até meio idiota, pra acabarem e tentarem acabar com a reputação dessa pessoa de uma forma que eles não têm, eles não medem esforço. E as pessoas não têm noção, muitas vezes, de que quando elas estão fazendo isso, elas estão despejando um tipo de ódio que é assustador, porque, bom, por mais que, sei lá, eu não concorde, não goste de vários artistas aí, seja cantor, ator, etc, eu evito muito falar que eu não gosto de um cantor e etc, porque muitas vezes gera uma corrente de, não negatividade propriamente dita, mas de pessoas que começam a já ir mais baixo, sabe? Eu chego e falo assim, não gostei da música nova, sei lá, da Miley Cyrus. Aí chega uma pessoa e fala assim, eu também não gosto porque ela é uma babababá, fala alguma coisa dela e começa a ir numa corrente que não para mais, uma espiral de ódio mesmo, que já começa a gerar por causa de um comentário. Então assim, nessa época as pessoas perderam completamente a noção e olha, gente, eu vi muita coisa bizarra mesmo, porque eu lembro perfeitamente, como se fosse ontem, de tudo isso que aconteceu em 2016. E isso é evidente também nessa cultura do cancelamento que a gente vive hoje em dia, onde um influenciador, um artista ou até mesmo um
cidadão comum nas suas redes sociais não pode ter uma opinião diferente sobre, sei lá, o gosto da pamonha, que vai surgir alguém, geralmente uma pessoa que nem ao menos conhece quem tá falando, e vai falar assim: Muito fácil você opinar sobre o gosto da pamonha quando ela está em cima da sua mesa. E tem tanta gente no mundo que não tem essa pamonha que você está aí reclamando. Vocês entendem mais ou menos o cerne do problema aqui? O problema não é problematizar algo, o problema é perder completamente a noção e a linha tênue, na verdade não é nem linha tênue, é o abismo que existe entre pontuar algo que de fato é problemático e simplesmente querer problematizar uma discordância, você discordar da opinião de uma pessoa e querer muito fazer um escarcéu sobre isso, sabe? Tá muito, muito complicado de falar sobre isso até hoje em dia, porque as pessoas te tiram totalmente do contexto e fazem simplesmente o que elas querem pra invalidar a sua opinião, como se você tivesse o tempo inteiro, sei lá, caçando alguma treta ou querendo discutir, sei lá, velho, pelo amor de Deus, gente, calma, sabe? Calma. E falando aqui num patamar da Taylor Swift, eu não consigo imaginar quantos anos eu, se fosse comigo tudo aquilo acontecendo, essa enxurrada de ódio acontecendo e a hashtag em primeiro, etc. Eu não consigo imaginar quantos anos de terapia eu precisaria pra lidar com tudo que ela leu e ouviu e teve que vivenciar nesse momento da carreira. E é óbvio que não tem como ter controle disso. E é exatamente nesse momento que ela vê como ela é vulnerável. Porque, de novo, como fã de uma pessoa, a gente sabe como é controlada a carreira dela. A Taylor sempre buscou, sempre priorizou ter controle sobre tudo. E isso é impossível. E eu sei muito bem disso porque eu sou assim também. Eu tenho que ter controle sobre todos os aspectos da minha vida, embora eu não possa controlar a opinião das pessoas sobre mim. Isso é algo muito difícil de se entender, principalmente enquanto influenciador ou pessoa pública, né, que tá aí fazendo vídeos, expondo a sua opinião, até mesmo publicando livros. A gente não tem como ter esse controle sobre a opinião dos outros, sobre o nosso jeito, as nossas falas, tudo, sabe? Tudo que diz respeito ao nosso trabalho. E tudo bem a gente viver com isso, ter que ir pra terapia pra viver com isso, se você tem tanta dificuldade em relação às coisas que ficam falando hoje em dia. Eu entendo totalmente, mas agora, quando você é uma das maiores artistas do mundo, ter que lidar com tanto ódio e tanta gente que te quer mal, verdadeiramente que fica desejando o seu mal, é muito difícil, sabe? E eu falo isso porque eu entendo também em certas partes. Então, assim, não só, nossa, a gente deveria falar sobre empatia, etc, porque isso transcende o rolê todo de empatia e tal. É uma coisa mais em relação a ser humano mesmo. E pensar que existe uma pessoa por trás de todos esses xingamentos, de tudo que você tá discordando e xingando e destilando ódio, tem uma pessoa e muito dificilmente essa pessoa nunca vai saber sobre isso ou nunca vai ver, tá? Tem muita gente que pensa isso, tipo assim, nossa, eu vou falar mal aqui desse youtuber que tem 10 milhões de seguidores porque ele nunca vai ver o que eu falei mal. Você tá enganado, porque você não tem noção, muitas vezes, de que um mero tweet que você simplesmente vai lá e coloca não vai atingir outra pessoa e atingir outra e começar assim uma corrente de gente que muitas vezes passa a não gostar de uma pessoa simplesmente por uma opinião que não faz nenhum sentido, vamos dizer assim, né? Eu tô falando, obviamente, de ódio, tá, gente? Eu não tô falando de você chegar e falar assim, não gostei do vídeo tal da Bel Rodrigues. Eu tô falando de você chegar e falar assim, a Bel Rodrigues é uma vagabunda porque ela tem tal opinião. E aí começar a espiral de ódio que eu falei pra vocês. O documentário faz uma montagem muito legal, expondo até mesmo os jornalistas que falavam horrores dela naquela época e botando várias notícias que saíram, principalmente os títulos das notícias. Era um negócio que, assim, é surreal, sabe? É surreal. E eu fui vendo, eu fui lembrando cada dia daquele rolê de 2016, porque, nossa, eu lembro como foi foda em questão de tudo. Até mesmo pra quem era fã. Como eu falei pra vocês, eu que sou uma mera youtuber, fã de Taylor Swift há anos, tive que ouvir gente me falando que eu deveria falar sobre ela, que eu não deveria ficar quieta, que eu tava passando pano. Ai, meu pai. Enfim. E um ano depois desse acontecimento com o Kanye West, em 2017, a Taylor foi a julgamento em relação a um assédio sexual que ela sofreu, comprovadamente. Existe uma foto, inclusive, que eu fiquei em choque dela ter colocado no documentário, porque há muito tempo já era meio que estabelecido entre os fãs que ela não gostava daquela foto. Ela já tinha até curtido no Tumblr, se eu não me engano, um pedido pra não ficarem expondo aquela foto porque ela não gostava, etc. Porque, enfim, né?
ela era vítima e tem que ver o tempo inteiro a cara do seu assediador, não só a cara como o momento em que o assédio aconteceu, é muito complicado. E se ela não queria, é óbvio que a gente não falaria nada e não falaria dessa foto e não colocaria ela em todo canto. E eu achei de uma coragem muito grande ela ter colocado no documentário. E assim, é bom que a gente saiba que no momento que ela sofreu esse assédio sexual, isso transformou a vida dela. Eu não gosto de falar que isso moldou a vida dela, porque não foi um assédio que moldou a vida de uma vítima, né, gente? Mas é fato que transformou várias das atitudes dela, dos pensamentos dela também, principalmente em relação à violência contra a mulher e a voz dela publicamente, vamos dizer assim. Não quero dizer que foi a partir desse momento que ela começou a pensar nas mulheres, até porque há anos antes de sofrer esse assédio, ela já ajudava instituições e organizações que combatem dia e noite a violência contra a mulher e a violência doméstica. Não, mas a partir do momento que é diretamente com a gente sofre diretamente com isso, o buraco é bem mais embaixo. E a gente acompanha isso no documentário. E no momento que ela resolve apoiar publicamente, né, um candidato democrata da política, isso também mostra o quanto que envolve simplesmente opinar, né, sobre política. O medo de ser rechaçada, o receio do que iriam falar, de quantas pessoas iriam se voltar contra ela, as reuniões infinitas com o time dela pra ver se isso era bom ou se era ruim, a ansiedade. Acontece que aquela reunião que é gravada e mostrada no documentário, eu acho que simplesmente foi feita pra mostrar mais ou menos uma mínima parte do que acontece pra uma artista do porte dela, do patamar dela, se envolver politicamente em algo, sabe? Porque, ok, você vai dar a sua opinião sobre isso, mas tenha ciência do quanto você vai perder em relação a isso. E é muito importante que aquilo exista no documentário, porque é o momento em que a gente vê que ela perdeu o controle sobre muitas coisas, mas ela quer ter o controle sobre a própria narrativa, que era algo que ela achava que tinha pelo menos até 2016, mas ela percebeu que não tinha. Que ela claramente viu que ela não tinha depois de tudo que aconteceu em 2016 por conta daquela ligação. E aí a gente vê o Scott, que é o pai da Taylor, sendo super contra ela se expor, e é algo que não me surpreendeu nem um pouco, porque, como eu falei pra vocês, é muito tempo sendo fã de uma pessoa, então a gente também conhece mais ou menos os princípios e as coisas que ele pensava antigamente, e ele sempre foi super, hiper, mega protetor, então aquilo lá dele ter medo de stalking e ter carro blindado por ter medo dela, enfim, sofrer as consequências de se expor, é muito real porque é algo que é recorrente. E assim, é muito importante também que seja pontuado o privilégio desse momento da vida da Taylor, sabe? Em nenhum momento ela esconde isso, que foi um grande privilégio, que ela é muito privilegiada, tanto na parte do julgamento, né, em que ela fala sobre o tanto de mulher que é silenciada todos os dias e que não tem dinheiro suficiente pra processar o próprio abusador, o próprio assediador, e aí ela fala como ela tem sorte e como ela quer mudar muitas partes da história dela e como ela quer cada vez mais ajudar as pessoas, né, principalmente mulheres que vivem isso diariamente. E também no momento que a gente vê que ela tem o privilégio da escolha. Ela escolhe se envolver politicamente porque ela viu que a outra candidata era um lixo, né, era contra os direitos das mulheres, era contra casamento LGBTQ, era contra qualquer tipo de progresso da humanidade. Então ela teve esse momento em que ela conseguiu escolher que ela queria se posicionar. E muita gente não tem como escolher. A vida delas depende dessa posição, a vida delas depende disso dar certo ou errado. Então, assim, não existe uma escolha pra muita gente. Pra ela, obviamente, existiu. E a gente percebe também como ela vai mudando em relação a pautas sociopolíticas. Sabe, quando a gente tem uma noção e começa a se educar, eu falando agora estritamente do feminismo, é algo muito diferente de todas as outras coisas que a gente aprende na vida, porque a gente aprende na prática. Como mulher, a gente sabe que tudo que a gente tá lendo ali sobre feminismo, principalmente sobre a luta das mulheres lá antigamente mesmo, vamos dizer, a luta por votos, a luta das sufragistas, tudo isso a gente vai vendo como algo que foi necessário, e a gente tem noção de que várias pautas que elas levantaram e levantam até hoje, né, muitos grupos e coletivos feministas são necessárias, só que a gente até aquele momento não tinha tanta noção de que isso era tão real, sabe, de que era tão intrínseco, porque tem muitos e muitos pensamentos de mulheres que são baseados no sexismo, no machismo, e isso não é inteiramente culpa delas, obviamente, mas é algo que quando eu paro pra pensar, eu fico sem palavras até mesmo, sabe, eu fico assim, extasiada, querendo aprender mais, obviamente, sobre pautas sociopolíticas, mas é óbvio que sempre me mantendo um pouco mais distante, porque eu já fui de ler, tipo, todo tipo de coisa possível em relação a isso, e estudar, mas tava começando a me fazer mal, então eu percebi que eu preciso manter, sei lá, uma mínima distância, pelo menos, em relação a algumas pautas, a alguns debates também,
bem, mas nunca me ausentando o suficiente pra me prejudicar ou prejudicar alguém que eu goste muito. E isso a Taylor fala também no documentário. Ela aborda que ela fala do que adianta eu o tempo todo falar que eu tô aqui pelos direitos dos LGBTQs e simplesmente no palco gritar, uhul, vocês merecem se casar, vocês merecem amar, e aí voltar e seguir a minha rotina tranquilamente, sabendo que os direitos deles estavam sendo ameaçados, sabe? De que adianta ela continuar seguindo a vida dela normalmente, sabendo disso? E aí, óbvio, quando ela tem noção disso, ela se educa sobre isso, ela vai falar com pessoas do meio, porque é isso que a gente tem que fazer, falar com pessoas do meio, ler coisas, ler artigos, ler livros de pessoas do meio pra ter uma noção muito maior da realidade deles. E aí, ela foi atrás disso, ela foi se educar, e a gente vai vendo um desenvolvimento de personagem, vamos dizer assim, muito, muito, muito grande, e é algo que é muito interessante de se observar no documentário. É muito bacana acompanhar toda essa mudança, mesmo sabendo que aquilo ali que é mostrado é simplesmente o básico, sabe? É o básico mesmo. Todos esses mais de 12 anos sendo fã da Taylor me fazem conhecer pelo menos um pouquinho só da personalidade dela, óbvio que não, como quem convive com ela, né? Não tem nem o que explicar sobre isso. Mas eu acho que quando eu discordava dela e mesmo assim entendia o que ela queria passar e o que ela tava vivendo, é porque eu me via muito nessa necessidade de controle que ela tem. Vocês não têm noção do quanto eu chorei, mas chorei assim, ó, de soluçar na hora que ela fala sobre o que eles esperam de uma mulher, uma garota. Eles esperam que a gente sorria e ande e acene e fale obrigado o tempo inteiro. Eles esperem que a gente discorde, mas não discorde muito a ponto de deixar quem emitiu a opinião desconfortável. Eles esperam que a gente emita a nossa opinião, mas sorrindo sempre, porque senão a gente fica muito brava e a gente tem que ficar sempre dando um risinho pra lá, um risinho pra cá, porque senão a gente tem cara de brava demais, ou então a gente pode falar e parecer histérica demais sobre alguma coisa. Uma mulher pode falar de política, mas só se ela tiver um doutorado sobre isso. Caso contrário, é uma opinião descartável e ela não entende nada, que foi totalmente manipulada por toda a mídia lacradora que existe. Nossa, essa parte ela me tocou demais mesmo, porque todo santo dia eu leio comentários assim. Todo santo dia. Do tipo, você até que é boa no que você tá falando, mas não parece ser tão especialista assim porque eu discordo de várias partes. Tava adorando o seu vídeo até você falar de feminismo. Você até que entende do assunto, mas tem muita cara de bravo, então me deixa desconfortável. Por aí vai. Então, quando a Taylor fala no documentário sobre tudo isso que uma mulher supostamente tem que ser e tem que fazer, eu identifico automaticamente porque é o que eu vivo e vivi por muito tempo. Sabe, a gente não consegue ter controle das coisas, é óbvio. Quando a gente verbaliza isso, parece tão óbvio, mas na prática, vocês não têm ideia de como é difícil. Vocês não têm ideia. Eu não tenho como controlar esses comentários. A Taylor não tinha também como controlar os comentários e a opinião das pessoas sobre ela. Você não tem como controlar os comentários e opiniões das pessoas sobre o que você produz, sobre o que você trabalha, e desde que você não esteja ultrapassando linha nenhuma de limite, não esteja afetando diretamente a rotina de alguém, a vida de alguém, isso não diz respeito a você, isso não é problema seu. A gente nunca vai ser suficiente a essas pessoas que buscam alguém que elas idealizaram na cabeça delas. E é importante que eu diga aqui que o principal é nós sermos suficientes pra nós mesmos. Eu demorei muito a perceber isso, eu ainda tô percebendo, tem muita terapia envolvida, mas é algo que eu sei e eu tô falando pra vocês de coração. O importante é você ser suficiente pra você. E não adianta a gente ficar quieta pra evitar crítica, porque isso é o que aconteceu durante toda a história das mulheres na humanidade. E já passou da hora de mudar. Então, assim, enquanto documentário e um pouquinho de papo de fã também, falando sério aqui, eu queria que fosse um pouco mais longo só, talvez. Eu queria que a narrativa também abordasse aqueles tweets do Calvin Harris que ele fez sobre ela quando eles terminaram, mas eu acho que nem pra isso ele serviu, sendo bem sincera. Mas isso cai de novo naquilo que eu falei, que eu queria muito que o documentário tivesse sido gravado já desde 2016. Na verdade, desde 2014, né, quando ela fez ali o 1989, que pra mim é o álbum da carreira dela, mas a gente tem uma pequena noção também do que ela tava passando naqueles anos. E por mais que eu tenha essa opinião, é uma coisa mais de fã mesmo, porque em nenhum momento isso me incomodou, ou fez eu tirar a nota do documentário, ou fez achar ele ruim de alguma maneira. Não, eu achei ele muito bom, eu achei um documentário ótimo, e é lógico, eu queria isso que eu falei pra vocês, eu queria essas partes, né, do término com Calvin Harris, mas eu entendo que a Taylor aprendeu a ter exposição, mas não
tanta exposição a ponto de deixá-la desconfortável como era antigamente. E sinceramente, ela tá certíssima. Tudo foi na medida certa, na minha opinião. Até mesmo o que ela falou sobre o relacionamento atual dela, eu achei muito na medida, assim, achei ótimo. Ela deixou claro que ela tava se apaixonando por uma pessoa e que essa pessoa deixava a vida dela balanceada, que era algo que ela nunca tinha experimentado antes, porque ela tava vivendo nessa montanha russa o tempo inteiro, e ela tava sempre preocupada com outras coisas o tempo inteiro. E aí, quando aborda tanto isso dela se apaixonar, quanto o câncer da mãe dela, né, que há anos aí ela tá batalhando contra isso, e ela não falou no documentário, mas o pai dela também já teve câncer, então é uma doença muito presente já na família, e a partir do momento que ela tem o questionamento, o que importa mais, pessoas me odiando na internet ou a minha mãe lidando com uma quimioterapia? Eu acho que a resposta é bem óbvia. É muito, muito interessante ter visto um documentário da minha cantora favorita, né, da vida aí, porque foram anos que eu acompanhei, então muita coisa que foi passando eu falava, nossa, eu lembro, nossa, eu participei disso, eu vi isso, eu vi aquilo, eu sabia exatamente em que ano tinha sido aquilo, em que ano tinha sido outra coisa. Eu me incomodei, inclusive, porque tá com a idade errada, se eu não me engano, quando ela tá cantando All Too Well, aquela apresentação dela no Grammy, ela não tinha a idade que tá escrito no documentário. Eu até comentei com os meus amigos lá no grupo que a gente tem. Mas enfim, pra vocês terem noção de como é ser uma pessoa que tá muito, muito ligada na carreira de uma artista, sabe? Eu não tenho isso com nenhum outro artista além da Taylor. Eu sou fã de muitas coisas, muitas pessoas, mas há tanto tempo assim, eu só me lembro de ser muito, muito fã dela. Então assim, como fã e como espectadora também, é um documentário ótimo que eu recomendo pra todo mundo. Eu até quis assistir com o Matheus, que não é fã dela, conhece o básico, conhece porque me namora há 8 anos, né? Então ele tem uma noção ali de quem é ela, sabe de muitas coisas da vida dela, porque eu conto pra ele, mas ele também achou muito legal, justamente porque teve essa exposição na medida certa. Um ponto muito forte também foi o momento que é citado, são citadas, na verdade, as Dixie Chicks, que era um grupo country, né? Na verdade ainda é um grupo country, que fez muito, muito, muito sucesso ali no começo dos anos 2000 e que foram super rechaçadas porque elas opinaram politicamente, tipo, numa coisa mínima, assim, num show. E aí as pessoas surtaram e começaram a quebrar CDs e desejar que elas morressem. E foi um inferno, principalmente de comentários misóginos no jornal, na imprensa, em todo lugar. Inclusive, os comentários que foram colocados no documentário foram assustadores, tipo um velho na TV simplesmente indo lá falando que as Dixie Chicks mereciam levar tapas na cara. Ao vivo, isso ele falou, gente... Enfim. E o ponto alto pra mim, além do momento em que ela tem aquele insight sociopolítico, foi no final que ela abre uma página do diário e quando ela escreveu ali com 13 anos uma frase que é muito, muito identificável. Que eu, nossa senhora, gente, eu já fico nervosa só de lembrar, porque é realmente, assim, muito tocante a frase que ela escreveu, porque, poxa, 13 anos e ela já se cobrava de uma forma bizarra, sabe? Me identifiquei muito também, porque, enfim, eu já falei pra vocês também como eu estou relacionada aí a essa personalidade, esse ponto da personalidade da Taylor, né, de se cobrar muito. Então quando ela fala isso e no fundo tá tocando The Archer, que pra mim é uma das músicas que mais define ela nos últimos anos, ela falando que queria muito continuar naquela fase que ela tava, porque é realmente muito boa essa fase atual dela, né, com Lover, com tudo acontecendo, e que ela tinha encontrado um balanço na vida dela, um equilíbrio que ela sempre buscou, mesmo com todas as críticas, mesmo não tendo controle de tudo. É muito importante esse final e como tudo terminou no documentário. Achei foda, foda mesmo. Eu, assim, recomendo totalmente pra vocês. Eu já assisti 4, 5 vezes e fica melhor a cada vez que eu assisto. Então, se você for fã, provavelmente você já viu, me conta aqui embaixo nos comentários o que você achou. Se você não gosta da Taylor ou não é fã ou não, sei lá, não quer ver, eu recomendo mesmo assim que você veja. Não pra mudar a sua opinião sobre ela, porque o documentário literalmente não é pra isso. Ele não é um documentário pra converter as pessoas a gostarem da Taylor. Na verdade, é só um documentário pra você saber um pouco mais sobre a vida dela nos últimos anos, tá? Não vá assistindo esperando que ele vá tentar, sei lá, te dar uma luz sobre como ela é a melhor artista do mundo. Não, na verdade, é até um pouco do contrário disso. Mostra bastante também dos defeitos dela e desses desesperos que ela tem em relação à própria personalidade. Inclusive, nossa senhora, eu lembrei agora daquele momento que a mãe dela abraça ela e fala que tá muito orgulhosa de como ela pegou toda aquela merda que jogaram nela e fez um álbum muito bom. E claramente, naquele momento, a mãe dela chorando de soluçar, abraçando ela. Eu toda.
tá? E é isso, gente. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu até me aprofundei bem mais do que eu queria me aprofundar, pra variar, sair do roteiro, porque no roteiro eu tava só falando do documentário, acabei botando várias coisas aí no meio, mas eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. Eu vejo vocês no vídeo que vem. Um beijo. Tchau!